Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? É o professor Tambellini. Vamos para a nossa aula de hoje sobre radiciação, ok? A nossa aula encontra-se na apostila 1, setor A, aulas 11 e 12. Mas não precisa pegar a apostila, tá bom? Vamos acompanhar nossa aula pelos slides aqui, ok? Então vamos lá. Radiciação. Vamos definir aí, primeiro, o que é uma potência com expoente racional. A potência com expoente racional ela é expressa da forma A elevado a uma fração. Quando isso acontece, o resultado vai ser uma raiz, onde o índice da raiz é o denominador da fração e o expoente do radicando é o numerador da fração. Ou seja, quem está em cima vai dentro da raiz, quem está aqui embaixo é o índice da raiz. Alguns falam assim, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Exemplos. O que seria 5 elevado a 2 terços? É o mesmo que raiz cúbica de 5 ao quadrado. O que seria 6 elevado a 1 quarto? É o mesmo que raiz quarta de 6 elevado a 1. E 3 elevado a meio é a raiz quadrada de 3 elevado a 1, ok? Então, nós temos aí a definição do que é uma potência com expoente racional. Definição de raiz. O que é uma raiz? Quando você tem a raiz enésima de A, o que é raiz enésima? É para o índice N. A raiz enésima de A é o número x, desde que o número x elevado a n seja A. Ok? Então, a gente define através da potência. São operações inversas, ok? Então, nós temos aqui a raiz quarta de 16, ela é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é 16. E raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 elevado a 3 é igual a 125. Tudo bem, moçada? Bem, a radiciação ela vai ter também propriedades, como também tem a potenciação. Então, vamos lá para as propriedades da radiciação. Lembrando que as propriedades são válidas para as operações de multiplicação e divisão. Ok? Primeira propriedade. A multiplicação de raízes com os mesmos índices é a raiz do produto dos radicandos. Ou seja, eu só posso multiplicar duas raízes com índices iguais. Por exemplo, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 5 vezes 2, raiz cúbica de 10. Então, eu só posso multiplicar porque os índices são iguais. Segunda, a divisão de raízes com mesmos índices é a raiz da divisão dos radicandos. Então, da mesma forma, eu só posso dividir raízes com índices iguais. Exemplo, raiz quarta de 18 dividido por raiz quarta de 3 é a raiz quarta de 18 dividido por 3. Portanto, raiz quarta de 6. Eu tenho aqui uma terceira propriedade, que é a raiz de uma raiz. Nesse caso, nós devemos multiplicar os índices. Por exemplo, raiz cúbica da raiz quarta de 7. Então, nós vamos multiplicar os índices 3 e 4, que vai dar 12. Portanto, raiz cúbica da raiz quarta de 7 é a raiz de índice 12 de 7. Ok, turma? Com relação à adição e subtração, nós temos aqui uma regrinha própria para fazer adição e subtração. Lembrando que para você poder somar ou subtrair raízes, elas precisam ter índices iguais e radicandos também iguais. E aí, classe, o que a gente vai somar ou subtrair são os coeficientes, os números que aparecem na frente. Por exemplo, 5 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2
é 9 raiz cúbica de 2. Ou seja, por que nós conseguimos fazer a adição? Porque as duas raízes têm índices iguais e radicandos iguais. Porém, o que a gente vai somar são os coeficientes, o 5 e o 4. É a mesma coisa, classe, como se eu tivesse assim, ó, 5 laranjas mais 4 laranjas. Resultado, 9 laranjas. Então, você não mexe na laranja, você vai somar as quantidades, ok? Muito bem, então a gente vai agora para uma outra operação interessante que aparece no assunto radiciação, que é a racionalização de denominador. O que é racionalizar uma fração? Racionalizar é eliminar a raiz que aparece no denominador. Lembrando que o que a gente vai obter é uma fração equivalente à primeira, tá? Então elas têm resultados iguais, ela só não vai ter a raiz no denominador. Então vamos lá, primeiro caso é aquela fração com uma raiz no denominador. Como é que eu racionalizo nesse caso? Para racionalizar, multiplica-se o numerador e o denominador por uma raiz cujo expoente do radicando seja igual à diferença entre o índice e o expoente do primeiro radicando. Vamos ver isso no exemplo. 5 dividido por raiz sétima de 2 ao cubo, ou seja, raiz sétima de 8. Como que eu racionalizo essa fração? Eu multiplico o numerador e o denominador por raiz sétima de 2 à quarta. Tambeline, por que 2 à quarta? Porque eu tenho que fazer a diferença entre o índice 7 e o expoente 3 da primeira raiz aqui, né? Então, 7 menos 3 é quanto? 4. Ok? Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz sétima de 2 à quarta. Olha o que vai acontecer no denominador. Produto de frações com índices iguais. Multiplica os radicandos. Quanto vai dar 2 ao cubo vezes 2 à quarta? Aqui é propriedade de potenciação. Conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, ficamos com raiz sétima de 2 à sétima. Nesse caso, o expoente do radicando é igual ao índice. Podemos cancelar. Resultado 2. O resultado final não tem a raiz no denominador. A fração foi racionalizada, ok? Então, 5 dividido por raiz sétima de 2 ao cubo é equivalente à fração 5 vezes raiz sétima de 2 à quarta dividido por 2, ok? Esse foi o primeiro caso. Segundo caso, fração com uma adição ou subtração de duas raízes quadradas. Para racionalizar, multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Tambeline, o que é o conjugado? Está lá embaixo, vamos lá? O conjugado do binômio A mais B é A menos B. Ou seja, o conjugado, você vai trocar o sinal do segundo termo do binômio. Qual é o conjugado do binômio A menos B? O conjugado dele é A mais B. E qual é o conjugado do binômio menos A mais B? O conjugado é menos A menos B. Então, a gente vai trocar o sinal apenas do segundo termo. Vamos lá para o exemplo. Como que eu racionalizo a fração 8 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2? Então, eu tenho uma soma de raízes quadradas. Você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado de raiz de 5 mais raiz de 2. Qual é o conjugado? Raiz de 5 menos raiz de 2. Por que isso? Aqui no denominador, nós vamos ficar com o produto da soma pela diferença. Isso é um caso de produto notável. Para quem lembra, o produto notável da soma pela diferença é a diferença dos quadrados. Ok? Se você não lembra, não importa. É só você fazer toda a distributiva aqui no denominador. Então, vamos lá. Quadrado de raiz de 5 é 5, menos
menos o quadrado do raiz de 2, que é 2. 5 menos 2, 3. A fração foi racionalizada. Então, 8 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2 é equivalente à fração 8 vezes raiz de 5 menos raiz de 2 dividido por 3. Muito bem, meus queridos. Então, essa foi a aula, né, explicando racionalização e explicando também a definição de radiciação, ok? Eu trouxe aqui para a gente dois probleminhas, dois exemplos para a gente aplicar essas propriedades, ok? Então vamos lá. Primeiro problema. O valor da expressão raiz de 5 vezes raiz de 10 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz de 6 é igual a quanto? Temos aqui as alternativas. Vamos lá. Numa expressão aritmética, o que nós devemos fazer primeiro? Primeiro, devemos fazer as multiplicações. Posso multiplicar essas raízes? Posso. Por quê? Porque os índices são iguais. Ah, Tambelino, mas os radicandos não são iguais. Não tem problema. Na multiplicação, basta os índices serem iguais. Então, vamos lá para a resolução. Raiz de 5 vezes raiz de 10 é raiz de 5 vezes 10, que é raiz de 50. E o raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz quadrada de 3 vezes 6, que é raiz de 18. Então, agora nós temos que fazer a adição de raiz de 50 por raiz de 18. Tambelino, posso somar essas raízes do jeito que está? Não, porque na adição os radicandos têm que ser iguais também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o radicando e fazer a decomposição em fatores primos. Lembra? Vamos lá. O 50 dividido por 2 é 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, o que é a decomposição do 50? É 2 vezes 5 ao quadrado. 18 dividido por 2 é 9, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Então, a decomposição do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. O que aconteceu agora? 5 ao quadrado. O quadrado 2 aqui vai cortar com o índice, o 5 sai da raiz, ficando 5 raiz de 2. 3 ao quadrado. O quadrado do 3 corta com o índice, o 3 sai da raiz, ficando, portanto, 3 raiz de 2. Então, nós vamos somar 5 raiz de 2 com 3 raiz de 2. Olha nossas laranjinhas aí. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 8 raiz de 2. A alternativa correta, letra D, ok? Muito bem, esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo problema, um pouquinho mais interessante. Vamos lá? Universidade Federal do Ceará. Sejam P e Q números reais. Se P é igual a 5 mais 2 raiz de 5 e P vezes Q é igual a 1, então, quanto vale P mais 5Q? Aí temos as alternativas. Ou seja, ele quer da gente o valor da expressão P mais 5Q. O valor de P, ele já forneceu aqui, ó, 5 mais 2 raiz de 5. Falta ainda descobrir o valor de Q. Então, ele fala que P vezes Q é igual a 1. Vamos lá para a resolução. Se P vezes Q é igual a 1, então o Q é 1 sobre P. Por quê? Porque o P está multiplicando, vem dividindo. Então, Q é o inverso de P. Ou seja, Q é 1 dividido por 5 mais 2 raiz de 5. Por quê, professor? Porque o valor de P ele forneceu para a gente. E agora aqui eu tenho uma fração com uma soma de raízes, ok? E aí nós vamos racionalizar. Como é que eu racionalizo mesmo? Multiplicando pelo conjugado do denominador. O conjugado de 5 mais 2 raiz de 5 é 5 menos 2 raiz de 5. Produto da soma pela diferença é diferença de quadrados. Quadrado do 5 está aqui, menos o quadrado de 2 raiz de 5. Quadrado de 5 é 25. E o quadrado de 2 raiz de 5, você vai distribuir o expoente porque é uma multiplicação, propriedade. 2 ao quadrado, né, vezes o quadrado de raiz de 5. Corta o quadrado com raiz, fica o 5.
2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20. Portanto, eu tenho 25 menos 20, que é 5. O denominador foi racionalizado. Então, 1 sobre 5 mais 2 raiz de 5 equivale a 5 menos 2 raiz de 5 dividido por 5, ok? Pronto, temos o valor de P que ele forneceu e calculamos o valor do Q. Agora vamos calcular o que ele pede, que é P mais 5Q. Vamos lá. P mais 5Q é 5 mais 2 raiz de 5, que é o valor do P, mais 5 vezes o valor do Q, que está aqui. 5 menos 2 raiz de 5 sobre 5. Eu tenho um 5 multiplicando, um 5 dividindo. Vamos cancelar. Resultando em 5 mais 2 raiz de 5 mais 5 menos 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 são valores opostos, a soma vai dar 0. E resultou 5 mais 5 igual a 10. Portanto, a alternativa correta, letra C. Ok, turma? Então, tá aí 2 exemplos que aplicamos as propriedades, né, de radiciação e usamos também racionalização de denominadores. Mas a gente precisa praticar um pouquinho mais. E para praticar, o que nós temos que fazer? Tarefa. Então, vamos lá, vou passar a tarefa dessa nossa aula, ok? Vamos lá, turma? Tarefa para resolver e enviar. Você vai resolver os exercícios em classe da apostila 1 de aula. Esses exercícios estão nas páginas 159 e 160, exercícios 1, 2, 3 e 4, com todos os seus itens, ok? É setor A, aulas 11 e 12, assunto radiciação. Tameline, como é que eu tenho que fazer isso? Você vai resolver os exercícios na própria apostila de aula. Você vai colocar o seu nome nas 2 páginas, tirar foto das resoluções e enviar no meu WhatsApp particular até o dia 21 de abril, ok? E aí uma coisa importante, classe, não resolver na última hora, por favor. Qual que é o lema da escola? Aula dada, aula estudada hoje, ok? Eu vou disponibilizar para vocês a resolução no dia 24 de abril, ok? Eu pedi na aula passada para que vocês deixassem pronto, né, a resolução das tarefas mínimas lá do plural. Eu vou estar olhando no dia 30 de abril. Na aula passada, eu passei todas as tarefas todas as aulas que nós já fizemos. Então, você tem mais essas 2 aulas para fazer o plural. Então, fazer as tarefas mínimas das aulas de hoje. Setor A, aulas 11 e 12, apostila 1. Ok, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado muito, né? Que tenham aprendido um pouco mais, relembrado essas propriedades, ok? Desejo a todos uma boa semana. Desejo aí bons estudos a todos vocês, tá bom? Um grande abraço do tio Thambis. Até a nossa próxima aula, ok? Fiquem todos com Deus. Um abraço.